Então, já coloquei para gravar. Ó, então, climatério e menopausa. Então, a transição menopausal é o período de transição entre a fase reprodutiva e não reprodutiva da vida da mulher. É uma fase em que, então, os ovários progressivamente perdem a capacidade de produzir hormônios e promover os ciclos ovulatórios. A gente vai ver que a atresia folicular, ela começa já intraútero, né, na mulher, é cruel. Então, os sintomas, eles vão variar quanto ao tipo, quanto à intensidade, mas, de certa forma, afeta todo o organismo. Ela vai variar de mulher para mulher, em algumas vai ser mais intenso, em outras menos, e algumas, por exemplo, às vezes tem mais calorão, a outra, de repente, tem mais sintomas relacionados ao humor. Então, o tipo de sintoma, o tipo de intensidade, o tempo que vai durar, tudo isso é bem individualizado. Por isso que o tratamento da menopausa, do climatério, né, o tratamento hormonal, ela é bem individualizada. E aí, nessa fase, acabam acontecendo mudanças fisiológicas, começam a ter a propensão a algumas comorbidades. Então, essa fase é uma fase muito importante do médico abordar na vida da mulher, porque a gente precisa dar qualidade de vida para essa mulher, a gente tem que prevenir doenças crônicas, como, por exemplo, uma maior propensão, em algumas delas, de doença cardiovascular, uma maior propensão à osteoporose, né, a diabetes. Então, a gente acaba tendo que prevenir essas doenças crônicas e fazer rastreamento também de doenças oncológicas. As doenças oncológicas, claro, não estão relacionadas com a menopausa em si, mas devido à idade, né? Elas acabam sendo concomitantes. Então, como os hormônios, né, eles atuam em vários, em todo o corpo da mulher, a falta deles, ou a diminuição, ou especialmente a oscilação desses hormônios no começo da menopausa, vai alterar basicamente tudo. Então, ela pode alterar fâneros de pele, então a mulher pode ficar ter mais queda de cabelo, ou ficar com o cabelo mais fino, os pelos vão ficar mais ralos e também mais finos. Elas podem ter sintomas vasomotores, como, por exemplo, fogachos, né, que é aquele calorão do tronco para cima, sudorese noturna, insônia, né, alterações corporais e metabólicas. A gente sabe que a mulher, no período de menopausa, ela tem maior tendência a ganhar cintura abdominal, né, e a gente sabe que o ganho de cintura abdominal está relacionado com síndrome metabólica, né, um dos fatores de risco, e aí é uma bola de neve, né, então acaba também alterando o perfil lipídico dessa mulher, no período de menopausa, o perfil glicêmico. Então, a gente tem que ficar bem atento aqui a essas alterações corporais e metabólicas, né, esse aumento de cintura abdominal aumenta a chance de doenças cardiovasculares, né. Podem ter alterações atróficas, urogenitais e sexuais, né? Então, a gente sabe que o estrogênio é quem mantém a rugosidade da vagina, que mantém o pH vaginal, né? Atua também no epitélio da bexiga. Então, o estrogênio acaba atuando em toda essa parte urogenital. A diminuição desse estradiol e dessa estrogenização, então, pode levar a secura vaginal e aí dor durante a relação sexual, pode dar sintomas relacionados à bexiga hiperativa, à infecção urinária de repetição. Então, por exemplo, aquela mulher que está ali no período de menopausa, de pré-menopausa, né, perimenopausa, ou já na menopausa, e começa a ter sintomas sugestivos de infecção urinária, faz parcial de urina, uricultura negativo, uma das opções de diagnóstico pode ser mesmo a falta de estrogênio. Então, a gente vai ter que fazer um estrogênio vaginal para melhorar
esses sintomas relacionados à urina, né? Para melhorar a lubrificação também, então atua bastante nessa área. Também tem alterações cognitivas do humor e do sono, né? Do humor, geralmente mais relacionados a sintomas depressivos, né? Na perimenopausa e também na pós-menopausa. Alterações cardiovasculares, como eu já falei, alterações articulares, alterações ósseas, né? Então, propensão para osteoporose e osteopenia. Que a gente vai esmiuçar isso durante a aula. Então, a transição menopáusica, em termos de definições, né? Então, menopausa, ele é um diagnóstico clínico e retroativo. Isso significa o quê? Eu preciso que a mulher fique 1 ano sem menstruar, sem estar tomando hormônio, né? Então, 1 ano sem menstruar naturalmente. Então, vamos supor que a pessoa, né, que a mulher menstruou a última vez agora em março de 2020, e aí a gente chega em março de 2021 e ela não menstruou durante esses 12 meses. Então, lá em março de 2021, a gente vai dizer, fulana, em março de 2020, você entrou na menopausa, tá? Então, ele é um diagnóstico clínico e retroativo. Vocês vão ver que é comum a gente solicitar, às vezes, dosagem de FSH, por exemplo, FSH estradiol, né? Porque para a gente começar e notando algum tipo de alteração. Mas o diagnóstico de FSH maior que 40, que vai dar a definição de diagnóstico mesmo, é na pós-menopausa, né? Nesse período de transição, não necessariamente ele vai estar alterado. Eu já vou mostrar um slide que explica melhor essa questão. A pós-menopausa vai ser os anos que se seguem à menopausa, tá? A gente espera uma menopausa em torno de 45 a 55 anos. É claro que pode acontecer em qualquer idade, mas a média seria dos 45 aos 55 anos de idade, sendo que a maioria das mulheres começam com os sintomas de irregularidade menstrual e esses sintomas de perimenopausa em torno dos 47 anos e entram na menopausa, de fato, aqui em torno de 51 anos e meio, 52 anos, tá? Mas isso, claro, é individual, é de cada mulher. E a insuficiência ovariana prematura é quando a mulher entra na menopausa com menos de 40 anos, né? Então, com menos de 40 anos, sem estar tomando anticoncepcional, sem estar tomando nenhum hormônio, ela fica em amenorreia, né, durante 12 meses. Claro que a gente vai ter que excluir outras causas, né, de insuficiência ovariana prematura, incluindo gravidez, né? E aí a gente acaba chegando, né? Se todos os... Então, também acaba sendo um diagnóstico de exclusão, né? Então, se todos os outros exames estiverem ok, um FSH é maior que 40, né? Então, na menopausa, o FSH sobe, que é o primeiro hormônio que altera, e o estradiol desce, né? Diminui. Então, o FSH acima de 40, com todos os outros exames normais, numa paciente com menos de 40 anos de idade, a gente vai chamar de insuficiência ovariana prematura. Então, de uma maneira geral, a transição menopausal ela vai iniciar com irregularidade do ciclo menstrual, né, devido a uma desproporção ali de estrogênio e progesterona, fazendo ciclos anovulatórios. É claro que isso não é obrigatório, não é necessário que todas as mulheres tenham uma irregularidade menstrual para daí entrar na menopausa, mas a maioria faz esse quadro, né? Essa irregularidade menstrual tanto pode ser, por exemplo, ficar 2, 3 meses sem menstruar, depois menstruar, ou então menstrua pouquinho, um fluxo reduzido, daí no próximo mês menstrua num volume maior. Então, todos os tipos de irregularidades menstruais são possíveis, mas o mais comum é que começa a ficar o ciclo
o ciclo mais curto e depois o ciclo vai ficando cada vez mais afastado. Então, ela começa a menstruar a cada 2 meses, a cada 3 meses e assim vai. Então, inicia com um ciclo curto, um polimenorreico, digamos assim. Ela tinha um ciclo de 28 dias, começa a ter um ciclo de 24, 22, né, 20 dias, e depois de um período ela começa a fazer esses intervalos maiores, né? Então, a cada 60, 90 dias. Mas não tem um padrão que obrigatoriamente tenha que seguir, tá? O que se sabe é que a maioria tem irregularidade menstrual nesse período de transição menopausal. E claro, essa irregularidade vai ficar até que ela entre, de fato, na menopausa. E a transição, como eu falei, dura em torno de 4 a 7 anos. Então, a maioria das mulheres começa a sentir os primeiros sinais de menopausa em torno aí dos 47 anos, mas não é obrigatório. Pela Febrasgo, a média de idade da menopausa, veja, já é diferente do Williams. O Williams é 51,5. A Febrasgo acha que a menopausa é em torno de 48, tá? Mas o que se sabe é que 95% das mulheres vão entrar na menopausa em torno dessa faixa etária, dos 45 aos 55 anos. Aí, em 2001, surgiu esse STROL, né, que são diretrizes para tentar definir os estágios e a nomenclatura do envelhecimento normal da mulher. Então, não é obrigatório que a mulher passe por todos os estágios, tá? E também ela não precisa respeitar bem certinho o que está ali nesse quadro, tá? Mas, de uma maneira geral, o envelhecimento da mulher segue essa estratégia. Esse aqui é o STROL mais 10, que daí é a última atualização, né, dessas diretrizes. Então, vocês veem que a vida da mulher ela se divide na fase reprodutiva, né? Na fase reprodutiva, a gente tem a fase reprodutiva precoce, a média e a tardia, né? Aí eles avaliam, daí a duração dessa vida reprodutiva é variável, né, para cada mulher, ou seja, quando ela vai ter a primeira menstruação e quando vai ter a última menstruação, isso é de cada mulher. Às vezes, acredita-se que possa ter uma tendência familiar também, tem alguns fatores ambientais, como, por exemplo, e de estilo de vida, como, por exemplo, o tabagismo, né? O tabagismo, ele consegue adiantar em 3 a 5 anos a menopausa da mulher, né? Então, essa é a fase reprodutiva, ela acaba sendo bem, né? Se a mulher fez algum tipo de cirurgia, algum tipo de tratamento, então tem esses fatores externos também. Então, assim, bem lá no começo da vida reprodutiva, como a gente já viu, existe aquela imaturidade do eixo hipotálamo, hipófise e ovário. Então, os ciclos menstruais, eles podem ser regulares, mas na maioria das vezes eles vão ser irregulares, né? Aí, na fase média e tardia, eles já começam a ficar mais regulares. Quando na fase reprodutiva tardia, mais tardia, mais próximo aqui da perimenopausa, da transição menopausal, a gente já pode começar a notar alguns sinais de alteração do ciclo, né, tanto no volume quanto no intervalo. Aí a mulher entra na fase de transição menopausal, ó, que vai ter a fase precoce e a fase tardia também, né? Também a fase precoce é variável e a fase tardia a gente diz que é 1 a 3 anos antes do dia, né? Da época que ela entrou na menopausa. Então, na fase precoce, como eu falei, ela vai ter um ciclo menstrual provavelmente variável, né? Então, são ciclos mais curtos, né? Podendo ficar mais dias menstruada, por exemplo. Mas a ideia é que nesses primeiros dias, nesse início de fase menstrual, ela começa a menstruar cada vez mais, os ciclos cada vez mais curtos. E na fase de na perimenopausa ou na transição menopausal mais tardia, aí então ela começa a ter ciclos de amenorreia. Em relação à questão de dosagem hormonal, então vejam aqui
o FSH é o primeiro hormônio que altera na menopausa, a gente vai ver que é a inibina B, mas a inibina B a gente não dosa. Então, o primeiro hormônio dosável, que a gente consegue dosar, é o FSH, tá? Então, o primeiro hormônio que altera é que a gente dosa. Então, a ideia seria o seguinte, a mulher ali numa idade de pré-menopausa, de transição menopausal, se ela começar com irregularidade menstrual, a gente vai investigar outras causas de irregularidade, hiperprolactinemia, né, tireoide, mioma, pólipo, como a gente já viu, né? E se nada disso, gravidez, né? E se nada disso vier alterado, mesmo que o FSH venha normal, a gente vai inferir que ela possa estar num período de pré-menopausa, porque nesse período, não necessariamente o FSH vai estar alterado. Ele pode já começar a mostrar alguma variação, né? Mas na fase inicial aqui, ó, na fase inicial da transição, ele não necessariamente vai estar alterado. Aí, na fase tardia da transição, é comum a gente conseguir, a gente obter um FSH maior que 25. Então, já é sugestivo de que ela esteja caminhando para uma menopausa. Mas um FSH acima de 40, né? Então, 40 que fecha o diagnóstico, a gente vai conseguir só lá, ó, na pós-menopausa. Então, o FSH é o primeiro hormônio que altera, que a gente consegue dosar, mas ele vai estar acima de 40, geralmente na pós-menopausa. Às vezes acontece de uma mulher na transição menopausal já mostrar um FSH acima de 40. Como eu falei, isso não é obrigatório que siga necessariamente todas essas regras, né? Mas o que tem que ficar para vocês é que na fase de transição menopausal, a gente até dosa o FSH, mas se ele vier normal, a gente não vai excluir uma transição menopausal. Por quê? Porque esse FSH, ele geralmente vai alterar, vai estar acima de 40 depois da clínica, ou seja, depois de 1 ano sem menstruar, tá? A dosagem do hormônio antimileriano, que é o AMH aqui, né, que mostra a reserva folicular, é óbvio que quanto maior tiver o valor desse hormônio, maior a reserva folicular. Quanto menor o valor, menor a reserva folicular. Então, a gente sabe que na menopausa, né, ele vai estar baixo, porque vai ter pouca reserva folicular. Os sintomas, eles, geralmente, quem vai ter sintomas de fogachos, esses sintomas vasomotores, tem mulheres que têm, tem mulheres que não têm. As que vão ter, geralmente, começam a ter na fase tardia da transição menopausal. Mas, como eu falei, não é obrigatório ser na fase tardia. Mas, geralmente, é nesses 3 anos que antecedem a menopausa de fato, tá? Então, em relação à fisiologia, a ideia seria que, ao nascimento, né, a mulher começa a ter uma perda folicular já intraútero, né? Tanto que ela nasce com cerca de 1 a 2 milhões de folículos primordiais, e na menopausa a gente vai ter poucos milhares aí desses folículos. A ideia é que a gente tenha uma perda folicular linear até os 35, 38 anos, e depois dessa idade a gente tem uma queda, uma redução vertiginosa dessa população folicular. E aos 40 anos, a ideia é que os ovários comecem a reduzir de tamanho, né? E vão finalizar, vão ficar atróficos, que a gente chama, em cerca de 5 a 10 anos após a menopausa. Então, esse é um gráfico só para ilustrar, né? A população folicular. Então, a gente vê aqui que quando a paciente nasce, uma recém-nascida mulher, ela já nasce com cerca de 1 a 2 milhões de folículos, né? Aí aqui, quando ela entra na puberdade, então já vai estar com cerca de 500 mil folículos, ó, e aí vai caindo, até que aqui, ó, em torno de 35 anos, que está aqui a idade aqui na horizontal, e na vertical o número de folículos, a gente vê que aqui em torno de 35, 38 anos, né, a gente já tem uma queda importante. Tem algumas mulheres que começam a ter uma queda aí com 28, né, mas a ideia
é mais importante mesmo em torno de 35, 40 anos, que aí é uma queda vertiginosa. Então, esse quadro que vocês já estão cansados de ver, então, do nosso ciclo menstrual, então, a mulher na fase reprodutiva, lá, o número 1, GNRH, o hipotálamo, começa o hipotálamo produz o GNRH, que vai estimular a hipófise anterior a produzir o FSH e o LH, mais FSH que LH nos ciclos normais, né? Aí vai fazer o recrutamento e crescimento folicular, que começa a liberar estrogênio, né? Que quando chega aqui na ovulação e na produção do corpo lúteo, aqui no SEC, é quando começa a produzir mais progesterona. Então, a gente vê aqui no 8 que o estrogênio e a progesterona, eles fazem um feedback tanto positivo quanto negativo aqui no hipotálamo, e a inibina, vejam, aqui que vai estar, nesse 8 aqui, que vai estar o X da questão para a menopausa, né? Começa a diminuir a produção da inibina, porque começa a fazer ciclo mais anovulatórios, e a inibina é que faz o feedback negativo aqui para a produção do GNRH. Então, como vai diminuir a inibina, vai fazer menos feedback negativo, então o GNRH aqui vai acabar produzindo mais FSH. Por isso que a ideia da fisiologia da menopausa seria esses folículos, essa morte folicular, essa atresia folicular, que acaba, então, diminuindo a produção da inibina, né? Acaba diminuindo aqui esses ciclos anovulatórios, diminui a produção aqui da inibina, que daí vai fazer menos feedback negativo com o hipotálamo, e ele começa a produzir mais FSH. Então, aqui seria essa ideia, ó. Então, a gente tem o folículo produzindo mais estradiol, né? O folículo, o crescimento folicular até chegar no folículo dominante, e a gente sabe que o corpo lúteo, aqui em amarelo, que produz mais progesterona, tá? Só para ficar bem claro. Então, com a diminuição da população folicular, vai diminuir a produção da inibina. Então, a primeira alteração da menopausa, vejam, é a diminuição da produção da inibina. Como vai diminuir a inibina? Diminui o feedback negativo lá no hipotálamo, e o hipotálamo começa a produzir mais FSH, tá? O primeiro hormônio que a gente consegue dosar é o FSH, tá? Então, por isso que a gente solicita FSH. Então, esse aumento do FSH vai fazer um estímulo sobre o desenvolvimento folicular, por isso que as mulheres começam a ter aqueles ciclos mais curtos que eu comentei com vocês, tá? E aí, nesse começo de transição, ela ainda consegue ovular, né? Porque ela ainda não tem uma deficiência estrogênica. Então, ela ainda consegue ovular, bem no comecinho ela ainda tem alguma produção de progesterona, e com o passar do tempo vai diminuindo, então, a produção da progesterona. Então, o aumento do FSH, como eu coloquei, é o primeiro indício de climatério. Então, o primeiro indício dosado, né, que a gente consegue dosar. Então, esse desenvolvimento folicular e o folículo dominante, que caracteriza esse ciclo ovulatório, é a principal fonte de estrogênio, tá? E a inibina, ela é produzida pelos folículos em atresia. Só para um lembrete aqui para vocês. De novo, para vocês verem como é importante, então não é a queda gradual da inibina B que vai desativar o feedback negativo lá na hipófise e vai liberar a secreção de FSH, tá? Então, aí, o FSH vai fazer o maior recrutamento folicular, e esse maior recrutamento folicular, para tentar compensar, acelera ainda mais a depressão folicular, tá? Então, é tudo uma bola de neve. Mais tardiamente, então, vai ter uma diminuição mais importante do número de folículos, porque esse FSH ficou aumentando, né, diminuindo inibina, aumentou a FSH começou a recrutar mais folículos, então acabou esgotando ainda mais rápido esses folículos, e aí começa, então, a ter uma diminuição ali do estrogênio. Se não tiver o pico do estrogênio, a gente não consegue ter pico de LH.
E não tendo pico de LH, a gente não tem ovulação. Não tendo ovulação, a gente também acaba tendo uma diminuição de progesterona. Então, a gente vê que começa a ter esse desequilíbrio, aumento de FSH e diminuição de estrogênio. Então, nessa fase aqui, começam os ciclos anovulatórios, tá? Que aí é nessa fase aqui que começa aquela ideia do risco para hiperplasia endometrial. Então, a gente tem queda do estrogênio, mas uma queda mais importante ainda da progesterona. E aí, então, a gente tem esse crescimento da camada endometrial sem a contraposição da progesterona. Então, a ideia é que com o passar do tempo, essa oscilação dos níveis de estrogênio vai fazer com que a mulher não consiga ovular. Não conseguindo ovular, não tendo corpo lúteo, a gente tem uma queda da produção de progesterona. Por isso que aumenta o risco da hiperplasia endometrial. Então, também, só para ficar bem claro, sem ovulação, sem corpo lúteo, sem progesterona, sem feedback negativo sobre o LH, aumentando o LH, aumenta os androgênios ovarianos. Então, aqui, aumentando o LH, a gente lembra lá da SOP, que também tem uma hipersecreção do LH, né? Então, aumenta aqui esses androgênios ovarianos. E a conversão periférica dos androgênios em estrogênio e estrona, né, continua acontecendo, né, pela gordura. Então, a mulher mais obesa vai ter maior conversão, fígado, músculo, cérebro, né? Então, mesmo a mulher na menopausa, ela vai ter alguma produção de estrogênio, né? Porque tem essa conversão periférica também. Então, como eu falei, os níveis altos e acíclicos de estrogênio e a produção baixa de progesterona vai fazer o risco de hiperplasia endometrial. Na verdade, a gente tem uma oscilação, uma produção errática desses hormônios, né? Por isso que faz essa alteração no ciclo. Então, não existe um marcador laboratorial para a fase de transição de menopausa. Pode acontecer de você ter um FSH alto já nessa fase, mas não é obrigatório. O diagnóstico de menopausa, ele é clínico, ou seja, clínico e retroativo, tem que ficar 1 ano sem menstruar para a gente dizer que entrou na menopausa. E o FSH, ele, na verdade, vai ser o diagnóstico de pós-menopausa. Então, o FSH maior que 40. Então, primeiro que o FSH é o primeiro hormônio que altera e que pode ser dosado. Então, como a gente já mostrou, os hormônios femininos, eles atuam em diversos sistemas, órgãos, né? Então, atua aqui no cardiovascular, no sistema nervoso central, pele, no metabolismo de proteínas e gorduras e carboidratos. Aqui é uma coisa importante nesse metabolismo, porque daí, por si só, então, aumenta a chance de síndrome metabólica. E a mulher, a gente diz que a mulher na menopausa, se ela comer a mesma coisa que ela comia na idade reprodutiva, ela vai ter uma grande tendência a ganhar peso. Então, ela vai ter que já também fazer uma reeducação alimentar, porque a ideia é que ela ganhe peso, especialmente cintura abdominal, tá? Então, às vezes, elas acham que é porque elas estão fazendo reposição hormonal que elas ganham peso. Não, elas ganham peso pela própria fisiologia, né, da menopausa, tá? Então, atua no tecido mamário, o tecido mamário, a gente vê que as mamas vão deixando de ficar densas e vão ficando com mais adiposas, né? Menos densas e mais adiposas, vão precisando menos de ultrassom de mamas para complementar o diagnóstico. E atuam também no hipotálamo e na hipófise, óbvio. Esse é um quadro bem interessante, porque mostra bem a fisiologia da menopausa. Então, aqui ele põe como uma diminuição do estradiol, tá? Quando a gente já está nas fases mais avançadas, então, da menopausa, tá? Então, ela já cursa aqui, depois que ela passou por todas aquelas fases onde ela teve produção errática de estradiol, depois ela começou a ter realmente uma queda mais importante,
do estradiol, uma queda mais importante da progesterona, então sempre você vai ter mais estrogênio que progesterona ali naquele começo dos ciclos anovulatórios, até que ela progride e a gente culmina com essa redução aqui do estradiol. Então, vejam que aqui no primeiro quadro, ó, a mulher pode cursar com sintomas vasomotores e instabilidade de humor, por exemplo, porque se sabe que o sistema nervoso, o hipotálamo, ele acaba fazendo, ele é um termorregulador, então não se sabe exatamente qual que é a etiologia dos fogachos, mas acredita-se que tem a ver com essa secreção errática do estradiol, né? Então, abstinência do estradiol ou oscilação, né? E a outra seria alteração em norepinefrina e serotonina, ó, lá no primeiro quadro. Então, isso acaba alterando o centro termorregulador. E esse quadro aqui é importante porque vocês vão ver que uma das opções de terapêuticas vai ser justamente moduladores de humor, como, por exemplo, paroxetina, venlafaxina. Então, pensando nessa fisiologia aqui, ó, porque eles vão regular os níveis de norepinefrina e serotonina, né? Então, o aumento desses hormônios acredita-se que vai alterar esse centro termorregulador e aí pode facilitar o surgimento, então, dos calorões, dos distúrbios de sono, da sudorese. E também, e aí por conta disso, provavelmente, pode piorar sintomas depressivos e o sono não reparador. Já no segundo quadro, então, a diminuição do estradiol também pode alterar a mucosa urogenital, né? Porque diminui a síntese de colágeno, e essa diminuição da síntese de colágeno vai fazer com que a parede vaginal fique mais pálida e lisa e mais fina, então pode aumentar a incontinência urinária, pode facilitar o prolapso de órgãos pélvicos, né? Dentro da fase da parte da mucosa urogenital, a gente também tem uma diminuição da vascularização desse epitélio. Então, esse epitélio fica mais fino, diminui a produção de glicogênio. Diminuindo a produção de glicogênio aqui, a gente vai ter uma diminuição dos lactobacilos, que vai alterar o pH vaginal, né? E pode, então, cursar com maior secura vaginal, com maior irritabilidade, com maior chance de infecções, né, de vulvovaginites e dor na relação. Aqui no sistema cardiovascular, então, a gente vê que faz uma alteração do perfil lipídico, ó, a mulher na menopausa, ela tem uma tendência maior a aumentar o LDL, que é o colesterol ruim, e diminuir o HDL. Então, a mulher tem que ser muito regrada nessa fase, porque o metabolismo dela vai estar errático, sabe? Então, ela já vai ter, naturalmente, essa tendência de alterar o perfil lipídico, tá? E também aumenta facilita a vasoconstrição e a disfunção endotelial. Então, diminui prostaciclina, diminui síntese de óxido nítrico, né? Então, ela acaba tendo um aumento de disfunção endotelial. Por isso que vocês já devem ter ouvido falar que o estrogênio é cardioprotetor, por causa dessas alterações aqui, ó, cardiovasculares. Então, a mulher tem um aumento do risco de aterosclerose, né? E, consequentemente, aumento do risco de infarto. Por isso que a gente vai ver que nas mulheres que tiverem indicação, se a gente faz o início precoce da reposição hormonal na janela de oportunidade, que a gente chama, mas para as que têm indicação, a gente consegue bloquear um pouco esse mecanismo, ou retardar, pelo menos, esse mecanismo. Então, a TH, quando bem indicada, ela vai acabar dando uma proteção cardiovascular para a mulher, né? Mas tem que ser começada antes dela já ter a disfunção, a placa estabelecida. A gente já vai falar disso mais para frente de novo. E na parte óssea, a falta do estrogênio, do estradiol, também vai ter repercussão, né? Diminui a apoptose dos osteoclastos, né? E diminui a síntese dos osteoblastos.
Então, a gente acaba tendo uma maior reabsorção óssea do que formação óssea nesse período, tá? E aí, isso acaba facilitando a osteoporose, e aí a gente vai ter que tratar a osteoporose com bifosfanatos ou nas que tiverem indicação, por exemplo, reprodução terapia hormonal. Esse é um quadro bem interessante, eu acho que ele explica bem a repercussão, a patofisiologia da menopausa, as alterações no corpo. Então, a gente pode cursar, né, com sintomas vasomotores, só para deixar mais claro, fogachos e palpitações, nervosismo, irritabilidade, depressão, diminuição de libido, problemas cardiovasculares, vaginite atrófica, né, lembrando aqui uma das principais alterações ali do pH é a vaginite atrófica, então, às vezes, a mulher fica lá tempão ficam tratando, por exemplo, com metronidazol, vamos supor, e na verdade a gente precisa estrogenizar essa mulher. Na pós-menopausa, então, é a maior intensidade de perda de densidade mineral óssea, de doenças cardiovasculares e do sistema nervoso central, como demência e alterações cognitivas. Esse quadro também é só para ilustrar os sintomas e mais ou menos em que época, né? Então, geralmente, os primeiros sinais e sintomas, então, da transição acaba sendo irregularidade menstrual. E logo, eles devem vir acompanhados, nas que vão ser sintomáticas, dos fogachos, da sudorese noturna e da insônia, né? Quase que na mesma época, a gente já consegue perceber uma dislipidemia, uma piora do perfil lipídico nessa fase, né? Também já pode, logo no começo, começar a ter alteração óssea. Claro que essa alteração também vai ser mais importante nas mulheres tabagistas, nas mulheres que não fazem exercício físico, né? Então, o estilo de vida também acaba ajudando. Disfunção sexual, por causa das alterações de atrofia genital, o risco de AVC, de doença cardiovascular, de osteoporose estabelecida e de Alzheimer. Professora, Sim. Naquela parte da patofisiologia, no quadro falava que tinha um aumento de norepinefrina e serotonina. Isso. E por que inibia a recaptação deles com a venlafaxina e os outros parecidos? Não vai aumentar ainda mais esses níveis? Então, não se sabe muito bem qual vai ser a atuação. Acredita-se que eles vão conseguir regular a quantidade de norepinefrina e serotonina. Mas também não é muito claro esse mecanismo, porque realmente o teu raciocínio está correto, mas a ideia é que eles acreditam que essa medicação acaba regulando esses níveis. E aí, por isso, iria ajudar no tratamento dos calorões, dos fogachos. Beleza. Mas não fica tão claro, né? Se a gente for pensar logicamente. Meio contraditório, né? Contraditório, mas acredita-se, o que eles pensam? Que a norepinefrina, por si só, ela consegue aumentar a temperatura corporal. Então, por isso que alguns autores acham que a norepinefrina, de fato, estaria aumentada na patofisiologia. E a serotonina, eles acham que vai estar aumentado, mas não tem tanta certeza. Então, a maioria dos autores acha isso, que está aumentado e daí a medicação vai regular esses níveis. Mas, realmente, eu já li em alguns locais que não fala nada de como estariam esses níveis, e aí dizem que usando venlafaxina e tudo mais, acaba aumentando esses níveis e regulando. Então, realmente, eu já vi essas duas explicações na literatura. Mas a maioria cita isso, que eles acreditam que vai estar aumentado porque eles sabem que uma das repercussões da norepinefrina é aumentar a temperatura corporal. Por isso que eles acham que estaria aumentado. Tá, beleza, tá. Obrigado. Nada. Eu acho até que essa questão de aumentar a serotonina e norepinefrina, se a gente lê no Williams,
de ginecologia, o Williams traz como o uso da medicação para aumentar esses hormônios, né? Mas em outras literaturas traz que eles vão regular os hormônios. Enfim, aqui então, pergunta 1, vamos ver. Neuza, 57 anos, gesta 2 partos normais anteriores, tem a menarca aos 12 anos, menopausa aos 53 e não está fazendo reposição hormonal. Ela veio à consulta com queixa de secura vaginal e sensação de infecção urinária de repetição. Mas todos os seus exames de urina estão normais, né, os parciais de urina. A densitometria mineral óssea dela, que é recente, está compatível com osteoporose leve em fêmur e osteopenia em lombar. Nega sintomas vasomotores e outras queixas. Ela nega comorbidades e ela tem o IMC adequado. Nega tabagismo, tem uma história familiar de dislipidemia, a mãe teve dislipidemia. O novo exame de urina dela, de novo, normal, e ela tem rotina ginecológica em dia. Dentre as alternativas, qual está correta? Neuza tem indicação de TH sistêmica, B, TH via vaginal mais tratamento de osteoporose, C, TH transdérmica e D, não pode usar terapia de reposição hormonal. Terapia hormonal. Terapia de reposição hormonal é antiga. Muito bom. Olha. Olha que sabidos. Professora, a TH sistêmica aumentando os níveis de estrogênio iria ajudar na osteoporose? Poderia ser um tratamento? Iria. Mas não o suficiente para considerar um tratamento para osteoporose? Não, o suficiente. Então a poderia ser também? Então, a gente vai ver que não. Porque daí, qual que é a ideia? Então, já vamos discutir. A ideia seria, a gente vai ver que a indicação primária de reposição hormonal é ter sintoma vasomotor. Então, aqui, ó, essa paciente, veja, ela nega sintomas vasomotores. Então, de uma maneira geral, claro que não é assim, a gente sempre vai ter que fazer assim, mas de uma maneira geral, a indicação primária de reposição hormonal é ter sintoma vasomotor. Então, se você tiver sintoma vasomotor, você pode fazer reposição, terapia hormonal sistêmica, ou via oral, ou transdérmica, né? Se ela tivesse sintomas vasomotores, mais aqui essa densitometria com osteoporose, com certeza essa mulher iria se beneficiar da reposição sistêmica, seja ela aqui via oral ou transdérmica. E aí, a quantidade de estrogênio que a gente faria aqui de reposição já seria o suficiente para o tratamento da osteoporose. Mas como ela não tem sintoma vasomotor, é melhor que a gente trate a queixa dela, que é mais urogenital, com via vaginal e o tratamento clássico de osteoporose. Então, assim, se ela tivesse sintoma vasomotor, a gente faria a reposição hormonal sistêmica, né, via oral ou transdérmica, e aí, para a osteoporose, a gente iria fazer reposição de cálcio e vitamina D. Né? Que no tratamento da osteoporose a gente faz reposição de cálcio, vitamina D e um bifosfonado, por exemplo, né? Se ela fizesse uma TH, ela faria simplesmente a TH mais cálcio e vitamina D. Como ela não tem sintoma vasomotor, num primeiro momento a gente não estaria indicada para fazer a reposição sistêmica. Então, a gente trata a queixa dela via vaginal, porque ela vai ter mais resposta via vaginal. Sintoma urogenital tem resposta melhor via vaginal. E associa o tratamento clássico de osteoporose, cálcio, vitamina D
e um bifosfonado, por exemplo, um alendronato, um Prolia, um Aclasta, que a gente chama. Tá? Então, a ideia dessa questão é essa pegadinha. Como ela não tem sintoma vasomotor, ela tem queixa urogenital, então a ideia é TH via vaginal e tratar a osteoporose classicamente. Beleza. No tratamento da osteoporose para TH, então a gente vai ver ali no decorrer, né, que até a tibolona, né, consegue ajudar no tratamento da TH, da osteoporose. O tratamento da osteoporose com estrogênio tem uma resposta muito, muito boa. Dá para se dizer que seria até a melhor resposta das opções de tratamento para osteoporose. Mas assim que você para o estrogênio, a paciente tem uma queda brusca de massa óssea. Se você, assim que parar a reposição, não colocar, não trocar por um alendronato, por exemplo, ou algum outro bifosfonato, tá? Mas enquanto ela estiver usando, ela realmente tem uma ótima resposta. Pergunta 2. Quais são as indicações primárias de TH sistêmica? A. Sintomas urogenitais exclusivos. Melhorar o humor exclusivamente. C. Sintomas vasomotores. Ou D. Melhorar o colágeno exclusivamente. Agora acho que ficou fácil. Isso. Muito bom. Isso aí. Pergunta 3. Quais critérios definem a janela de oportunidade? Que é quando a gente vai ter mais benefício do que risco com a reposição hormonal. A. Iniciar a terapia hormonal até 5 anos do início da menopausa. B. Iniciar a terapia hormonal em até 10 anos do início da menopausa e menos de 60 anos. C. Iniciar a TH em menos de 55 anos e não tabagistas. Ou D. Iniciar TH para prevenir DAC, doença cardiovascular. Uhum. A ou B. Tá. Faz justa a tua dúvida, A ou B. Porque até bem pouco tempo atrás, ou seja, antes do consenso de 2018, a janela de oportunidade era iniciar até 6 anos do início da menopausa. Aí agora, no consenso de 2018, entrou para 10 anos do início da menopausa e menos de 60 anos. Letra B. Por isso que acho que você pensou na A também. Mudou em 2018, que é o consenso que eu mandei para vocês. A via transdérmica, ela deve ser escolhida quando? A. Hipertensão e diabetes compensados. B. Hipertensão e diabetes descompensados e tabagismo. C. Tratar a osteoporose exclusivamente. D. Tratar sintomas urogenitais exclusivos. Olha que interessante. Boa. Olha, bem interessante. Na verdade, a diabetes e a pressão alta, a gente vai ver que como existe essa alteração do metabolismo, né, dos carboidratos e
né, do perfil lipídico e das glicemias na mulher, a mulher que tem indicação, ou seja, que tem sintoma vasomotor e está na janela de oportunidade e a gente inicia uma reposição hormonal, a gente acaba ajustando melhor esse perfil, né? Então, ser diabética, por exemplo, e ser hipertensa, desde que compensadas, não é uma contraindicação para a reposição hormonal, mas a via vai ter que ser transdérmica, né? Para evitar realmente a primeira passagem hepática. Mas o diabetes e a pressão alta descompensadas, elas não estão... a gente subentende que são contraindicações. Então, quando a gente vê lá as contraindicações absolutas de TH, eles não citam pressão alta e diabetes, mas você deduz, lendo, né, e tal, que diabetes e pressão alta descompensadas, você não faz nenhum tipo de TH sistêmica. E pressão alta e diabetes compensados, então aqui seria a letra A, você pode fazer a via transdérmica, porque aí essa mulher acaba tendo benefício. A B, se fosse pelo tabagismo, então também seria uma via transdérmica, né? A gente, claro, prefere que a mulher pare de fumar, mas enquanto ela não para, você pode, em comum acordo com ela, optar pela via transdérmica e não via oral. Então, a resposta aqui, eu já estou passando antes, vai ser pressão alta e diabetes compensados. Aí faz transdérmica. Diabetes e pressão alta descompensados, não faz reposição hormonal sistêmica, né? Mas vamos ver aí durante a aula. Então, a ideia dos sintomas seriam que eles são consequências dessas oscilações erráticas dos hormônios, né? Não necessariamente, num primeiro momento, a diminuição, né? Seria a oscilação errática. Uma hora produz normal, outra hora não produz, outra hora produz pouco. Então, a maioria dos sintomas desse início de menopausa, que é quando você tem os calorões, são essas oscilações erráticas dos hormônios, tá? Aí, os sintomas principais, né, e que são o carro-chefe de você decidir por uma reposição hormonal sistêmica ou não, são os sintomas vasomotores, que cursam com ondas de calor, fogachos e suores noturnos. 11 a 60% das mulheres vão ter na transição menopausal, então ele é mais comum de acontecer na transição, naqueles anos que antecedem a menopausa, mas, claro, podem acontecer na transição precoce e podem também durar anos depois que a pessoa já está na pós-menopausa, mas a maioria cursa naquela transição tardia. Então, relacionado com essas oscilações erráticas, a secreção errática dos hormônios, tá? Os episódios de fogachos, então, iniciam em média 2 anos antes do período menstrual final. 85% das mulheres vão manter o sintoma por mais de 1 ano, 25% a 50% por 5 anos e mais de 15% por mais de 15 anos. Então, tudo é individual, né? Então, por isso, baseado nessa informação, que também vocês vão ver que o tempo de reposição hormonal a gente tenta manter por 5 a 10 anos, né? Seria, assim, o máximo 10 anos de reposição hormonal. Mas tem mulheres que fecham 10 anos de menopausa e se a gente tira a reposição hormonal, elas voltam a ter sintomas. Então, a gente sempre vai estar reavaliando a possibilidade dessa mulher estar fazendo a reposição. E se for interessante, a gente pode manter mais de 10 anos, né? O usual é que a gente consegue, né? A gente, de uma maneira geral, consegue suspender a reposição aí por 5 a 10 anos, tá? Então, a ideia seria que começa na perimenopausa ali, na transição tardia, e dure até 1 ano depois que a pessoa entrou ali na menopausa. Essa é a maioria das mulheres, tá? Mas pode começar antes e pode durar muito tempo depois.
geralmente relacionado com essas oscilações erráticas, né? Voltando ao quadro do que o Eduardo falou, eu acho que se o autor tivesse colocado, ao invés de colocar de fato aumento de norepinefrina e serotonina, se ele colocasse secreções erráticas dos dois hormônios, eu acho que seria a melhor explicação para aquele quadro, né? Porque por mais que a norepinefrina aumente a temperatura, se sabe que na menopausa, principalmente nessa transição e início da menopausa, o que mais altera a fisiologia do funcionamento do corpo da mulher são as oscilações das secreções de hormônios, sabe? Então, acho que aquele quadro ele ficaria bem bom se ele tivesse colocado dessa forma. Mas, enfim. Em relação, então, aos fogachos, eles são alterações termorreguladoras e cardiovasculares. A gente sabe que um episódio de fogacho dura em torno de 1 a 5 minutos. Ocorre uma vasodilatação periférica que vai fazer o aumento dessa temperatura da pele, e a sudorese acontece em cerca de 90% das mulheres com fogachos. Durante o fogacho, a gente tem o aumento da PA sistólica, tanto na vigília quanto no sono. A frequência cardíaca aumenta de 7 a 17 batimentos por minuto. Durante o fogacho também, a frequência cardíaca e o fluxo sanguíneo cutâneo aumentam nos primeiros 3 minutos do início do fogacho. E a gente tem, simultaneamente a isso tudo, um aumento da taxa metabólica, né? Muitas mulheres ainda acabam cursando com palpitações e ansiedade, irritabilidade e pânico durante esse período de fogacho. Então, fica cada vez mais claro a ideia de fazer o tratamento, fazer a reposição hormonal. Então, qual é o carro-chefe? A ideia é que a mulher, durante o fogacho, ela perde qualidade de vida, né, por causa desses sintomas, e a gente vê que ela tem essas alterações cardiometabólicas, né? Então, aumenta a taxa metabólica, aumenta a PA sistólica. Claro que depois a PA reduz, mas ela fica tendo... Se a mulher tiver muitos episódios de fogacho durante o dia, ela fica tendo aumento de PA sistólica a cada fogacho, né? Então, a gente tem que fazer... tem que tratar esse fogacho de alguma forma, seja com reposição hormonal, se ela aceitar e se ela puder, ou com outras opções, para a gente dar qualidade de vida para ela e para a gente reduzir esses riscos, reduzir essas repercussões cardiometabólicas, né, durante o fogacho. E a gente sabe, não, na verdade, a maioria dos autores acreditam que as repercussões cardiovasculares, de aumento de infarto, aumento de pressão alta, aumento de AVC e tudo mais, ocorre mais nas mulheres que têm os sintomas vasomotores. Então, muitos autores acreditam que a ideia seria você tratar os fogachos para você dar qualidade de vida hoje para a mulher e para diminuir a repercussão desses efeitos negativos da falta do estrogênio lá na frente. E aí as mulheres que não têm esses sintomas vasomotores, elas já têm uma qualidade de vida agora, porque elas não têm o calorão e não têm essas repercussões cardiometabólicas, e essas mulheres também vão ter menos chance de ter esses efeitos negativos, doenças cardiovasculares, AVC, demência e tudo mais, né? Alguns autores acham que isso não pode ser provado, tipo, tem fogacho, então realmente vai ter os sintomas cardiovasculares. Mas eu sigo mais a linha dos autores que acreditam nessa linha. Então, quem tem fogachos hoje teria mais risco de lá na frente ter os efeitos negativos da falta do estrogênio, do estradiol. Então, você trata, por isso que ela é a indicação primária de reposição, para você dar qualidade de vida, regular essa questão de taxa metabólica agora e prevenir essas doenças cardiovasculares lá na frente. Então, como eu falei, a fisiopatologia dos sintomas vasomotores, ela não está totalmente elucidada.
acredita que tem a ver com a questão do estrogênio, que seriam as rápidas oscilações e abstinência. Então, uma hora não tem, outra hora oscila, e não necessariamente a baixa concentração, que vai dar os sintomas, e essa alteração na concentração dos neurotransmissores, que aí pode alterar os níveis dessas beta-endorfinas, e aí vão afetar o centro termorregulador do hipotálamo. Em relação à propedêutica, aqui são alguns dos exames que, de uma maneira geral, a gente solicita. Basicamente, ali no ambulatório do climatério do HC, a gente não pede a vitamina D porque não podemos, né? Mas a gente acaba solicitando o FSH, o lipidograma, porque conforme o perfil lipídico, a gente vai escolher a via de reposição hormonal, já vamos ver. A glicemia, também solicitamos, até porque para a gente avaliar se ela está compensada ou descompensada, se ela tem diabetes ou não tem, porque isso vai definir a via, né? Então, eu acho que esses dois são importantes por causa disso. Se houver alteração de lipidograma e de glicemia, por exemplo, a gente teria que escolher uma via transdérmica. O TSH a gente acaba solicitando, porque ele acaba sendo um diferencial também nas irregularidades menstruais, e existe uma tendência de mulheres fazerem um hipotireoidismo no decorrer da vida, no envelhecimento. A creatinina não é obrigatória, mas a gente acaba solicitando para avaliar a função renal, realmente, para ter um perfil melhor, né, dessa mulher. Mas não é importante, não é essencial, digamos, para a fisiopatologia. Um preventivo a gente sempre tem que ter, porque faz parte da propedêutica da mulher menopáusica a gente fazer o perfil, o rastreamento de doenças oncológicas. A pesquisa de sangue oculto nas fezes, claro, ele não é o padrão ouro é colonoscopia, mas a gente acaba solicitando como uma primeira abordagem, por ser mais fácil, né, de ser feito, nas pacientes acima de 50 anos. A mamografia é o exame de rastreamento do câncer de mama. Se as mamas ainda forem densas, ou seja, mamas jovens, a gente tem que pedir o complemento de ultrassom de mamas bilateral e região axilar. Se as mamas forem adiposas, só a mamografia está ok. O ultrassom transvaginal, a gente pede também no ambulatório para a gente ver, ter uma ideia de como que está aquele endométrio antes de iniciar uma reposição hormonal. Mas vocês vão ver que, pelo consenso, eles dizem que só seria obrigatório se a mulher tivesse queixas de sangramento menstrual irregular. A densitometria óssea, a priori, no nosso ambulatório, a gente solicita a partir do momento que a pessoa realmente entrou na menopausa, então, na pós-menopausa, a gente inicia a densitometria. Quando ela vem alterada, a gente faz anual, e quando ela está normal, a gente espaça, podendo chegar de 2 a 5 anos entre uma densitometria e outra, a depender dos fatores de risco e da qualidade de vida daquela mulher. De uma maneira geral, a gente faz 1 ano alterado e 2 anos quando está normal. 1 ano, porque quando a gente trata a osteoporose, não é o objetivo da aula aqui, mas a ideia é que entre uma densitometria e 1 ano depois, né, 1 ano de tratamento, a gente já vai ficar feliz se ela não tiver tido mais perda óssea, né? Se ela tiver melhora, alguma melhora, ótimo, mas se ela não tiver piora, se ela ficar estável, a gente já considera que teve sucesso. E o rastreamento de doenças cardiovasculares. Então, de uma maneira geral, isso é o que a gente faz no ambulatório do HC, né? E esse aqui, que eu comentei com vocês, são as orientações de quais exames a gente deveria ter numa mulher antes de iniciar uma reposição hormonal. Então, esse aqui é o que está lá no consenso de 2018. Então, para responder a pergunta da atividade assíncrona, então, no mínimo, tem que ter os exames aqui do consenso. Se vocês quiserem expandirem e quiserem fazer o raciocínio clínico de vocês, eu quero que fiquem bem à vontade para discorrer sobre o assunto,
tá? Mas o mínimo da avaliação, então, vai ser esses aqui, que é o que eu já comentei com vocês ali no outro slide. Então, a conduta vai ser modificações do estilo de vida. Então, atividade aeróbica e atividade muscular, tanto para melhorar o perfil cardiometabólico, né, o perfil metabólico dessa mulher da menopausa, quanto para prevenir uma perda mais importante de massa óssea, corrigir a ingestão de cálcio e vitamina D. Então, a gente quer que essa mulher tenha uma ingestão de cerca de 1.500 miligramas de cálcio dia. Quando eu era acadêmica, a gente fazia a reposição de 1.500 de cálcio em comprimido, em cápsula. Então, a gente dava lá 3 comprimidos de carbonato de cálcio de 500 miligramas para essa mulher. Aí, com o passar dos anos, a gente viu que ajudava no osso, mas aumentava o risco cardiovascular. Então, agora, o que está sendo preconizado de uma maneira geral, claro, tem algumas exceções, a gente faz a reposição de cerca de 500 cálcio dia e o restante ela tem que conseguir na dieta, né? Então, a gente diz que um copo de leite molico, por exemplo, não precisa ser molico, mas o molico seria aquela parte que tem a quantidade de cálcio ali atrás no rótulo. Então, para ela se basear naquela caixa para fazer a sua reposição. Então, a gente diz que um copo de leite molico vai dar 600 de cálcio. Então, se ela tomar um comprimido de cálcio e mais 2 copos de leite, por exemplo, ela estaria com a reposição diária, né? Então, todos os derivados de leite vão ter cálcio, os vegetais escuros vão ter cálcio, né? Então, a gente tem que corrigir essa ingestão. É claro que a gente vai ser mais rigoroso na ingestão na mulher que já tem osteopenia e osteoporose, né? Mas quando elas entram começam a transição menopausal e entram aí na menopausa, como elas vão diminuir a quantidade de estrogênio, elas gradativamente vão tendo perda, repercussão na massa óssea. Então, elas têm que fazer atividade aeróbica de algum impacto, né? Tipo uma caminhada, uma corrida, não adianta para a osteoporose hidroginástica, por exemplo. A hidroginástica vai ser bom para as articulações e para a questão cardiometabólica, mas para a questão óssea tem que ser um aeróbico com algum impacto e musculação, né? Então, uma dieta hipocalórica, porque ela vai ter alteração do perfil metabólico. A gente tem que evitar sobrepeso, sedentarismo, alcoolismo, tabagismo, quando possível fazer a reposição hormonal. O tratamento da síndrome geniturinária, que é a atrofia genital, a gente não precisa necessariamente iniciar com estrogênio vaginal. Hoje em dia, a gente tem hidratantes vaginais, que inclusive melhoram o pH da vagina. Então, a gente pode iniciar com os hidratantes vaginais, que não tem hormônio, né? Eles são hidratantes mesmo. Então, a gente inicia com um aplicador via vaginal a cada 72 horas. Então, todos os hidratantes vaginais vão ser um aplicador a cada 3 dias. Se a mulher ficar bem com o hidratante vaginal, ela pode usar a vida inteira, né? Não vai ter uma contraindicação. Hoje em dia também a gente tem feito laser para tentar estimular a produção de colágeno e os estrogênios vaginais, tá? Fazer os tratamentos, as orientações preventivas de fratura, como os sapatos, cuidar com tapete. Então, a gente tem que alertar a mulher para esses riscos. Então, quais vão ser as indicações da terapia hormonal? Então, o carro-chefe, a indicação primária, sintomas vasomotores. Então, de uma maneira geral, a ideia vai ser, tem sintoma vasomotor e não tem contraindicação, vamos fazer reposição sistêmica, tá? Não tem sintoma vasomotor, aí a gente vai tratar a depressão de uma forma, a osteoporose da forma clássica da osteoporose, a geniturinária, né? Aí a gente trata cada queixa separadamente, tá?
É claro que, por exemplo, uma paciente que tenha uma osteoporose grave, por exemplo, que não esteja respondendo ao bifosfonato, você pode avaliar a possibilidade de uma reposição desde que ela esteja na janela de oportunidade, que os riscos não vão ser maiores que os benefícios. Mas isso são exceções, né? A regra é, tem sintoma vasomotor, TH. Se ela tiver sintoma